Pessoal, é o seguinte, nas últimas aulas a gente tem estudado de maneira assim geral algumas questões que dizem respeito à ética na pesquisa científica. Na verdade, o nosso curso como um todo ele é muito centrado na pesquisa científica sobre vários aspectos, sobre a questão da técnica de pesquisa, o status da pesquisa científica. E nessa última etapa, bom dia, João. Nessa última etapa, o que a gente tem tentado pensar um pouco é nos limites da pesquisa. E isso eu coloco como uma questão importante, porque nem sempre foi óbvio, e essa história eu tento contar para vocês toda hora, sempre repetindo em toda aula, que nem sempre foi óbvio que a pesquisa científica tinha que ter limites. Isso é uma questão interessante e com resultados que a gente pode dizer, pelo menos para a sociedade atual, com efeitos que não são prazerosos, pelo menos, não são agradáveis de se ouvir como resultado da pesquisa científica. Então, em especial no século XX, agora no início do século XXI, o que a gente tem experimentado realmente é pelo menos preliminarmente, ou ainda que os resultados não sejam ideais, pelo menos existe sim uma preocupação com o que a gente pode dizer de ética da pesquisa científica. Mais uma vez eu vou ressaltar aquela aula do Zootecnia Inspira, né, com o professor Juliano, e ele ressalta muito bem como que a pesquisa científica na área de vocês, zootecnia, medicina veterinária, tem uma série de códigos e comissões que analisam qual tipo de pesquisa que é correta, qual tipo de pesquisa que é considerada ética ou um padrão ético para pesquisa na área de vocês. É claro que uma aula do professor Juliano sobre esse aspecto, né, ele que é membro das comissões, seria muito mais proveitoso para você. Mas o que eu queria colocar aqui na aula de hoje, em especial, é que a análise que vocês fazem, vocês farão posteriormente como um associado digamos, da Associação de Zootecnia do Mato Grosso, ou mesmo como um, um membro do Conselho de Medicina Veterinária, ou apenas uma pessoa inscrita nos quadros do Conselho de Medicina Veterinária, se é que esse seria o órgão mais apropriado para vocês, não coincide com o tipo de análise que a gente faz dentro da filosofia. Então, a aula de hoje eu tirei alguns casos aqui que eu acredito que podem ressaltar alguns problemas que são éticos, hoje são, a gente pode dizer, normatizados, mas a análise... Só um segundo. É meu cachorro. Yara, pra cá, vem. Yara. Tudo bem, então eu vou colocar o quadro aqui. Vocês conseguem ver o quadro? Sim. Sim.
Vocês já ouviram falar do experimento de Pavlov? Alguém já ouviu falar? Nem que seja. O experimento de Pavlov, antes de colocar as imagens aqui, eu quero ressaltar do que se trata o experimento de Pavlov, né? Você sabe que, filosoficamente, e hoje, claro, cientificamente, a mente é um grande enigma. Vocês tinham alguma ideia de que isso era o caso? A mente é um grande problema. Ela não se conforma propriamente com o que a gente gostaria, ou que os cientistas gostariam, né? Algumas pessoas gostam de pensar que a mente é apenas associação, vamos colocar aqui, na verdade, uma mente, seria mente, igual a cérebro. Cérebro. A ciência, de uma maneira geral, gostaria que isso aqui fosse verdade. Gostaria. A grande questão é que muitas coisas, né, muitos enigmas, surgem a partir disso. Existem casos, só para mostrar para vocês, né, que o tipo de questionamento que essa concepção do que é a mente recebe, que tipo de objeção, né? Aliás, primeiro, quem aqui concorda, seria, pelo menos, teria uma tendência a concordar que a nossa mente é coincidente com o cérebro, o amontoado de neurônios? Concordo, senhor. A grande questão, assim, essa teoria é uma das mais fortes que a gente tem hoje em dia, né? A grande questão é que existem problemas com alguns casos específicos que acontecem, né? Existem outras objeções, óbvio, né? Mas algumas pessoas tendem a objetar esse tipo de concepção, porque às vezes acontecem, existem acidentes, né? Eu posso até procurar aqui. Só para mostrar para vocês como que isso é complicado. Existem casos de pessoas que sofrem acidentes, às vezes tomam um tiro e perdem uma parte significativa do cérebro. Tem até esse rapaz aqui, só para mostrar aqui a imagem. Essa imagem aqui é circulada, vocês são cientistas, não vão se assustar com isso. Copiar. Estou com a dificuldade de usar esse programa aqui. Ah, que saco. Antigamente esse programa aqui era tão bom e agora atualizou, eu não estou conseguindo passar as imagens para cá. Tem que ser assim. Vamos ver como é que tá. Esse rapaz aqui, né? Existem vários casos desse aqui, João, de pessoas que perdem uma parte significativa de massa encefálica
Vocês conseguem observar nessa parte aqui? Uhum. E eles não perdem nenhuma função cognitiva. Eles não perdem memória, não perdem propriedade da fala, não perdem capacidade emocional, tudo permanece o mesmo. Não perdem questões sensitivas, continuam a enxergar, cheiram normalmente, escutam normalmente. Isso mostra, claro, veja, o que eu estou falando não é que a mente e o cérebro não tenham relações, né? É óbvio que tem uma relação. A grande questão é que não é a mesma coisa. Então, os filósofos, pelo menos, eles tendem a dizer assim, ó, é óbvio que existe uma relação entre mente e cérebro, mas elas não são a mesma coisa, não é igual. E esses casos, né, como desse rapaz aqui que perdeu uma parte significativa do cérebro, mostra de que existe uma coisa que é mental, mas que não é física, no ponto de vista de neurônios mesmo, neurológico. Então, o Pavlov, ele é de uma teoria que tenta explicar a mente fazendo uma associação seguinte. Ele era um cientista do fim do século XVIII, início do século XIX, aliás, fim do século XIX, início do século XX, que ficou conhecido como behavioristas. Behavioristas. Para estes teóricos, psicólogos, né, ou teóricos da mente, como vocês quiserem chamar, mente é igual comportamento. Daí vem o behavior aqui, né? Behavior. Behavior. Do inglês, comportamento. Para esses teóricos behavioristas, não fazia sentido você ficar falando em mente enquanto um processo interno que ocorre dentro da cabeça das pessoas, por um motivo muito simples. A gente não tem e nem nunca vai ter acesso ao que ocorre dentro da mente das pessoas. Tudo que a gente tem acesso é ao comportamento, que é a parte externa. Né? Não importa se você está pensando que você, não sei, está com muita sede ou está com muita fome. O que importa para os behavioristas é o que você faz efetivamente, o que é externalizado. Isso aqui é um padrão que a gente considera muito científico dentro da teoria da psicologia, porque o comportamento é o tipo de coisa que pode ser testado, que pode ser observado. Daí vem assim o grande entusiasmo, pelo menos dos psicólogos, né, com com o behaviorismo, né? Porque o behaviorismo ele dá um aspecto científico que a psicologia não teria, por exemplo, com a psicanálise. A psicanálise ela explica as coisas, os nossos comportamentos, pensamentos, as nossas doenças psicológicas em termos de processos internos, né? E para muitos isso é impossível de atender um padrão científico. Pavlov, que é esse cientista, ele tinha uma abordagem behaviorista e ele tentava explicar, conduziu, na verdade, um experimento tentando traduzir em termos behavioristas alguns sentimentos básicos como comportamentos básicos como a fome. Existem algumas músicas, uma música até muito famosa que fala um pouco do... Agora, peraí, talvez eu tenha que procurar isso tudo de novo, porque
um segundo. Este aqui é o cientista que dá o nome ao experimento, né? Experimento de Pavlov. O que Pavlov fez para tentar entender o comportamento, no caso, o comportamento do cachorro, né? De um cachorro. São vários cachorros que foram testados, né? Pavlov queria entender qual eram as respostas externas, né, do cachorro à fome e ao alimento. O que ele fazia? Ele tinha um cachorro aqui, o cachorro, ele abria um pequeno buraco aqui na bochecha do cachorro e botava uma espécie de medidor aqui. Isso que ele fazia, né? E ele colocava a comida do cachorro na frente do cachorro. Peraí, deixa eu desenhar apropriadamente aqui. Vamos ver se é essa cor. A comida na frente do cachorro e tocava um sino. Esse experimento é bem famoso. Vocês nunca escutaram? Não. Bem famoso. Bem famoso mesmo. E ele tocava esse sino aqui. E ele notava, né, por medições, no caso esse era um experimento bem rigoroso nesse sentido de medição mesmo, de métrica, né? E ele notava que a saliva do cachorro, né, a quantidade de salivação aumentava além do normal. Ele media isso mesmo. Toda vez que ele colocava a comida aqui na frente do cachorro e tocava o sino. É óbvio, a gente sabe hoje, por experimentos assim, devidos à bioquímica e tudo mais, que o processo de salivação ele é importante para um processo de digestão mesmo, né? A digestão começa pela boca, né? Tem funções sobre isso. Então, é óbvio que essa relação entre salivação e comida estava estabelecida por outros experimentos. A gente sabe disso, né? E Pavlov já sabia também. O que é interessante do ponto de vista behaviorista, né? E era isso que ele estava querendo analisar, era como o cachorro, depois de repetir esses experimentos várias vezes, o cachorro parava de associar isso aqui apenas com a comida e toda vez que tocava apenas o sino, apenas o toque do sino, né, fazia o cachorro salivar em mesma quantidade. Em mesma quantidade. Né? O que era interessante nesse sentido? Que Pavlov introduziu uma associação entre um comportamento do cachorro, no caso, o comportamento de salivar, e o toque do sino. Mais uma vez, entre a ração do cachorro, a comida de cachorro, e a salivação do cachorro, existe uma associação bioquímica, a gente pode dizer, né? Quase instintiva mesmo. Mas entre o sino e a salivação não existia. Né? Então, o que Pavlov conseguiu estabelecer aqui foi uma espécie de padrão
de introdução de comportamentos na mente de um ser vivo. Isso daqui, esse experimento de Pavlov, né, ele é considerado assim uma espécie de marco na psicologia, inclusive na psicologia que é utilizada para nós humanos, né? Behaviorismo hoje é uma linha de tratamento psicológico, né? Muitos psicólogos adotam a linha behaviorista, né? Nem tudo na psicologia é freudiano, né? Existem muitas linhas de tratamento e a behaviorista é uma das fortes. E uma dessas maneiras de se tratar as pessoas é introduzindo esses que ele chama aqui, só para botar o nome aqui, de condicionantes. Condicionantes. Então, digamos assim, só uma para fins de curiosidade, né? Você tem um costume de se sentir muito agressivo toda vez que alguém fala sobre mães. Você tem problemas com sua mãe e toda vez você fica muito irritado sempre que alguém fala de uma mãe. Bom, uma linha, a gente pode dizer assim, uma alternativa behaviorista é você, toda vez que alguém falar sobre mãe, você, sei lá, comer um chocolate, comer um pequeno pedaço de chocolate, para tentar mudar a sua associação de ter raiva ou ficar agressivo toda vez que alguém fala de mãe, e sim começar a sentir prazer toda vez que alguém fala de mãe, entendeu? O que você está fazendo? A mesma coisa que é tocar um sino. Você está introduzindo condicionantes novas junto com aquela situação específica. Esse experimento também ele é muito interessante no sentido que começou a se marcar, pelo menos, né, como um âmbito da pesquisa, a utilização de animais para se estabelecer relações que a gente pode dizer para todos os seres humanos, né, para tudo. Não era apenas uma observação que dizia respeito aos cachorros que estavam sendo observados, né? Mas era também usar os animais para pesquisa e atingir conhecimentos que não eram limitados ali àquele ser humano, né? Eu sei que vocês na zootecnia também utilizam aquele para conhecer o sistema digestivo da vaca, né? Que a vaquinha fica aberta assim. Vocês já fizeram isso? Ou é só nos anos que... Não é? Daí... Não. Tá. Seria o quê? No ano que vem vocês começam a entender isso? Pode falar, gente. É o primeiro semestre, professor, que nós estamos fazendo ainda. Provavelmente ano que vem. É uma coisa mais prática, né? Você está falando? Isso. Ah, tá. Daí vocês metem o bracinho aqui dentro e conhecem os estágios da digestão da vaca, né? E tudo mais. Enfim, é algo parecido, é o que é feito com o Pavlov aqui, né? Pelo bem da ciência, esse é o ponto talvez ético aqui, né? A gente considera que o sofrimento desses animais aqui, seja estar com o estômago aberto, ou no caso do cachorro do Pavlov, né, que estava com a bochecha aberta aqui, com um instrumento de medição do lado, né, a gente considera isso ético, no sentido de que a humanidade se beneficiou muito com os conhecimentos, ainda se beneficia muito com os conhecimentos adquiridos por esses experimentos, né? Veja, antigamente, só para colocar em contexto assim, o quão importante é essa questão do Pavlov, né? A gente acreditava que determinadas coisas
nos davam certos comportamentos, como se fosse naturalmente nos daria certos comportamentos, né? Então, isso, claro, nos dava muitas dificuldades para entender, por exemplo, fobias. Fobias, né? Eu conto aqui a experiência, só para mostrar para vocês como isso é presente. Tinha um amigo meu, ele era bem grande assim, e ele tinha uma fobia muito engraçada. Na época a gente ria muito disso, né? Na época eu era da idade de vocês, né? Ele tinha fobia de borboleta. Era um negócio muito engraçado. Então, ele via uma borboleta, ele entrava em um estado de pânico completo. Assim, completo. Do nível assim, de chorar e tudo mais, né? Então, a gente achava aquilo muito interessante, engraçado na época, né? Porque a gente não conseguia entender exatamente qual era o que uma borboleta tinha de tão ameaçador para um cara daquele tamanho ficar daquele jeito, né? Mas, veja, isso faz parte um pouco desse preconceito que a gente não entendia antes do Pavlov, né? O que esse meu amigo tinha com a borboleta? Bem possivelmente ele tinha uma outra associação que não era diretamente ligado ao tamanho da borboleta ou à ameaça física que a borboleta poderia trazer, né? Isso, claro, dialoga muito, por exemplo, com o estudo do que a gente conhece como trauma. Como trauma. Peraí, o trauma é uma associação que não é uma associação que a gente pode dizer racional. Existe uma coisa além da biologia que faz com que esses comportamentos, por exemplo, de chorar ao ver uma borboleta, aconteça. A gente não entendia isso com muita propriedade, ou em termos científicos, a gente pode dizer, antes da condição de experimentos como esse do Pavlov. Existe um outro experimento que eu quero... Vocês estão captando a ideia, pessoal, que eu quero? Eu quero destacar os aspectos éticos envolvendo essas pesquisas, né? A todo momento, quando a gente está fazendo pesquisa, a gente está tentando sopesar benefícios e as condutas que a gente está imprimindo. Veja, pesquisa é sempre assim. Existe um certo gasto que não é só financeiro quando nós fazemos pesquisas. Existe um outro experimento, vou ter que buscar as fotos todas de novo, pesquisa. O nome é experimento. Esse aqui é menos conhecido. Experimento do pequeno Albert. Ou Albert. Esse daqui vocês já escutaram? Não, senhor. Também não, né? Tudo bem. Esse experimento, talvez ele seja um pouquinho mais curioso, né, para vocês, porque ele envolve não um animal, mas eu quero fazer aqui as aproximações, envolve... Esse programa atualizou e ficou horrível. Envolve não um animal, mas criança, uma criança, que é o que dá o nome ao experimento, o experimento do pequeno Albert. Esse experimento, ele tem um pouco a cara do que é o experimento de Pavlov, mas ao invés de utilizar um cachorro, esse psicólogo, ele quer estudar as relações dos bebês. A gente entende, isso, claro, é também um pouco uma teoria psicológica. Vocês estão conseguindo ver as imagens aqui? Sim, professor. Sim, senhor. A imagem está um pouco ruim, eu sei, mas é que eu não estou conseguindo achar melhor que isso. É o seguinte, olha, o experimento, ele também estava querendo estudar
A mesma coisa que o de Pavlov, as condicionantes. A gente sabe hoje que os bebês eles têm no que a gente chama de reações iniciais muito primitivas, né? O bebê ou ele contempla as coisas numa espécie de curiosidade, né? Tentando entender, ou o bebê chora. Ele é um pouco, pelo menos nesses primeiros meses de vida, ele é muito simples no tipo de resposta que ele dá para você. Algum de vocês tem filho aqui? Não. Eu não. Pois é, eu acabei de ter um filho, meu filho tem 3 meses, né? E é muito fácil você observar esse tipo de reação. É muito simples, é muito simples. Se ele está com fome, se ele tem alguma coisa que incomoda ele vai chorar. E se ele não se incomoda, ele vai só olhar. É bem simples, né? Então, o que esse cientista do, do experimento do pequeno Albert tentou estabelecer é mais ou menos o que o Pavlov fez. A gente sabe que algumas coisas são naturalmente ruins para os bebês, né? Então ele fazia assim, e algumas coisas a gente tende a pensar, pelo menos, que elas são naturalmente boas, né? Então esse psicólogo, né? Ele introduzia alguma coisa branca na frente do bebê. Aqui no caso ele está colocando um coelho que não é branco, né? Mas ele colocava um coelho branco e ele batia um cano metálico assim, o tipo de coisa que assustava o bebê, né? E o bebê, na hora que ele viu o coelho e o barulho branco, o bebê começava a chorar, né? Porque doía o ouvido naturalmente, né? E ele foi introduzindo esse tipo de coisa, algumas coisas, por exemplo, um jornal queimado, né, que tem um odor muito forte. Dava susto nos bebês, esse é um ponto que é duramente criticado nessa pesquisa, né? Ele dava susto nos bebês com máscaras, né? De modo que essa criança ela passou a ter certos medos, e esse é o ponto, a conclusão da pesquisa, que não existiam. Então, ele chamou isso aqui, só curiosidade, né? Ele chamou isso aqui de generalização do estímulo. Vocês nem precisam guardar isso, viu? Do estímulo. Do estímulo. A criança, depois de um tempo, com essas coisas que eram apresentadas ao mesmo tempo, por exemplo, apresentar um ratinho branco e uma martelada num cano, né, metálico. A criança passou a chorar toda vez que ela via alguma coisa branca. Alguma coisa branca, sempre que essa criança via alguma coisa branca, ela começava a chorar. Esse foi o tipo de associação que esse psicólogo introduziu, a gente pode dizer assim, nessa criança. Mais uma vez, esses estudos nesse estilo, né, de behavioristas, estudando as condicionantes, né, isso aqui é um estudo bem aprimorado, viu, pessoal? Estou passando bem rapidamente para vocês. Levantou muitas críticas do ponto de vista ético. Qual é a primeira crítica que vem à mente de vocês aqui? A primeira coisa que assusta vocês, nesse caso do pequeno Albert aqui? Teste agressivo, né, professor? É muito agressivo, mas em especial é agressivo com quem? Com o bebê. Com um bebê. Exatamente. Esse é o ponto que é mais criticado, né? Porque o Albert, quando ele fez esse experimento, ele era apenas um bebezinho. Um bebê. Só historicamente a gente dizem, algumas pessoas tentaram rastrear para ver o que aconteceu com esse pequeno Albert, né? Mas nunca conseguiram encontrar para saber quem ele era de verdade, o que aconteceu com ele, né? O que aconteceu. Mas um ponto que é muito criticado nessa pesquisa é precisamente
a utilização de bebês e a coisa que o João falou, que é um teste, que não é um teste, por exemplo, para saber se o bebê gosta do sabor doce, ou para saber que tipo de música que o bebê gosta. Não, é um teste que envolve uma certa agressividade. Tem barulhos altos, tem cheiros fortes, tem máscaras e tentativas de assustar aquele bebê, coloca o bebê para chorar. Mas o que eu queria que vocês pensassem aqui comigo é por que a gente considera esse experimento ruim? Digo assim, a gente já falou que é com bebê, né? Mas qual é o problema essencial disso? Pode falar, João. Também tinha, na Segunda Guerra Mundial, professor, uns testes que não era ético, né? Do tipo do Joseph Mengele, lá no campo de concentração, fazia muitos testes que não era ético. No japonês também, o campo de concentração 731, né? Você tá coberto de razão. Você está coberto de razão. E faz muito sentido, porque as coisas são muito parecidas aqui. Vamos pensar aqui, vou colocar aqui, prisioneiros de guerra. Prisioneiros. Veja, por que a gente considera o bebê fazer o teste, participar de experiências errado, e a gente considera também utilizar prisioneiros de guerra, como os nazistas faziam, né? Os chineses faziam, os ingleses faziam também isso, viu? Os ingleses faziam isso com seus escravos e tudo mais. Por que a gente considera esse tipo de coisa errado? Do ponto de vista científico hoje. A principal... Viola os humanos, professor? Veja, hoje em dia, João, a gente ainda faz experimentos com humanos. Faz. Mas tem um princípio básico, que faz aqueles experimentos errados e os que a gente faz hoje, por exemplo, com a vacina do Covid, correto. A gente sabe, por exemplo, a AstraZeneca, ela testou a sua vacina em 50 mil pessoas, né? Antes de para ser comercializada e vacinar todo mundo, né? Todas as vacinas passaram por isso. Qual é a grande diferença? A grande diferença é que os que vacinaram do Covid, por exemplo, ou que testam remédios hoje em dia, eles se voluntariaram. Ou seja, o bebê, eu considero que é um aspecto essencial e que faz dessas pesquisas, como o experimento do Pequeno Albert, como a questão dos campos de concentração também, é que esses dois aqui não tiveram escolha. Veja, isso aqui é um aspecto importantíssimo, pessoal, do ponto de vista ético. Do ponto de vista ético. A grande questão, o grande quê ético dessas pesquisas que são éticas e as que não são éticas é o aspecto da escolha. Se você escolhe participar de uma pesquisa, isso não tem problema, isso faz parte das coisas. Por quê? O ser humano tem liberdade. Você consegue expor essa liberdade, usar essa liberdade em conjunto com outra pessoa, seja ela o seu parceiro sexual, ou seja ela um cientista, tá tudo certo, não tem problema. Né? O grande aspecto aqui que separa uma pesquisa ética como essas de vacina, de novos remédios, para uma pesquisa que não é ético, é a questão da escolha. O pequeno Albert não teve escolha ao participar desse experimento, assim como os prisioneiros de guerra nos campos de concentração nazis não tiveram escolhas. Né? Você pega essas regulações, né?
principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, teve uma espécie de congresso em Helsinki que marcou muito bem essa questão da escolha, né? Um dos principais princípios hoje dos testes de remédios em humanos é precisamente a questão do voluntariado. A pessoa tem que, estando ali apta, em pleno uso das suas capacidades, de participar de um teste. Você está entendendo? E ela tem que dar essa anuência. Existe até um recente escândalo em relação, talvez vocês tenham acompanhado, né, o caso da Prevent Senior. Vocês acompanham o noticiário? A Prevent Senior, ela está precisamente sendo acusada do ponto de vista ético nesse aspecto da escolha aqui. Porque, segundo algumas pessoas que estão denunciando, a Prevent Senior não estava pedindo a anuência das pessoas para testar certos tipos de remédio. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. É claro que os bebês, de um ponto de vista ético ali, de um ponto de vista fático, a gente pode dizer assim, o bebê, ele não disse nem que sim, nem que não. Os prisioneiros nos campos de concentração, muito possivelmente, não queriam participar dos experimentos, né? Bem possivelmente, mas eles falavam, não quero, vai participar do mesmo jeito. O bebê, ele não fazia grandes manifestações, né? Isso aqui vem um pouco dentro de uma teoria, a gente pode falar assim, uma teoria ética, porque eticamente foi a maior preocupação da liberdade. Dentro da filosofia, a gente não tem apenas um tipo de liberdade. Existem vários tipos de liberdade, né? Isso foi muito pensado, em especial na era medieval. Teorias da liberdade. Deus é livre? Como que Deus é livre? O homem é livre? E de que maneira o ser humano é livre, né? Isso foram temas que foram muito pensados pelos medievais, principalmente para conciliar com a figura divina, né? Há mais ou menos um consenso entre os filósofos é que o homem é livre no sentido que ele tem a possibilidade de escolha. É isso que caracteriza a liberdade do ser humano. No sentido do quê? Que ele sabe das suas possibilidades e ele escolhe aquilo que é, digamos, possível. Né? A gente costuma dizer na filosofia, né, que Deus, quando a gente está pensando em filosofia da religião, né, que Deus sabe tudo que a gente vai fazer. No sentido assim, nossas escolhas, elas são mais ou menos determinadas, né? Mas elas não são necessárias. Do ponto de vista que o homem realmente ele tem o seu livre-arbítrio para se determinar de uma certa maneira, né? Em certa medida. Os bebês, num certo sentido, eles ainda não se desenvolveram para conhecer as suas possibilidades de escolha. Ou, colocando em outra linguagem, os bebês eles não têm capacidade de exercitar a sua liberdade. Por quê? Porque ainda estão se desenvolvendo, né? Eles não sabem das consequências das suas escolhas, eles não sabem, usando a linguagem paterna, né? Eles não sabem o que é melhor para eles. Seus pais já falaram isso para vocês, bem possivelmente. Então, a gente considera que experimentos envolvendo bebês, experimentos envolvendo prisioneiros, eles não são éticos no sentido de que eles não utilizam pessoas ou utilizam
objetos que não escolheram estar ali. Agora, uma pergunta que entra aqui para vocês. Isso aqui é um pouco fácil de resolver, no sentido de que aqui estamos tratando de seres humanos, certo? Mas a gente sabe que alguns animais, né, os animais, eles também não escolhem participar. Então aqui eu vou colocar aqui uma questão. Os animais também não escolhem participar de experimentos humanos. Vou colocar experimentos. Mesmo assim, nós consideramos a maioria dos experimentos que envolvem os animais experimentos corretos. E agora eu pergunto para vocês, por quê? Por quê? A questão que eu coloco para vocês é a seguinte: nós não podemos, hoje é um princípio geral da prática científica, vocês podem pegar códigos do Conselho de Medicina Veterinária, de agronomia, seja lá de medicina. A gente não pode fazer experiências com quem não tem capacidade de se voluntariar, seja por uma questão transitória, por exemplo, está com uma doença na cabeça, está em coma, seja por uma questão geral, como ser um bebê ou ser um prisioneiro, embora também sejam questões transitórias, né? Ou, por exemplo, com pessoas que estão em manicômios, não se pode fazer experiência com eles. Por que que a gente coloca esse critério da escolha tão forte para os humanos, no caso bebês e prisioneiros, mas a gente não utiliza isso para os animais, né? Por que que a gente ainda considera correto fazer experimento com animais? Os animais também não escolhem participar dos nossos experimentos. Estou querendo aqui, pessoal, filosofia. Pode falar, João, manda. Não, eu penso, professor, que a gente é muito ignorante, né, com essa parte, e pensar que não vai trazer um trauma para os animais ou para os animais esse tipo de pesquisa, né? Exige, assim, eu não estou aqui querendo falar assim, não façam experiência com os animais. Veja, existem duas coisas, dois valores, a gente pode dizer assim, João, que vão estar em conflito durante toda a sua profissão, porque eu vejo vocês hoje como cientistas já, vocês estão na academia, vocês são cientistas, vocês estão aprendendo, claro, as técnicas e tudo que envolve, mas quem que não está? Alguém que faz doutorado também está aprendendo sempre. Então, vocês, na minha opinião, por terem entrado nessa profissão, na academia de zootecnia, já são cientistas. Então, esses dilemas envolvem vocês também. Veja, a ciência, ela está associada a um valor humano. Eu falei desse valor algumas vezes durante o nosso curso. Qual é esse valor? É um valor muito simples. Eu vou dizer aqui, vou dar uma dica. Ele está escrito na nossa bandeira. Olha, progresso? É o progresso. A ciência está necessariamente associada à questão do progresso. Progresso, o quê? O progresso da humanidade. Humanidade. Veja, eu vou colocar aqui uma coisa muito simples e dentro da profissão de vocês. O que seria a humanidade no início do século XX
não tinha nem 3 bilhões de habitantes direito, nem 3 direito. Cidade grande, uma cidade como São Paulo, que era considerado grande, não tinha 1 milhão de habitantes direito. São Paulo. São Paulo hoje tem o quê? 20 milhões de habitantes. Então, se não fosse o progresso da ciência no âmbito da agronomia, da zootecnia, a gente não seria capaz de fornecer alimento para as pessoas, né? Então, a gente pode dizer aqui, com esse pequeno exemplo, que a questão do avanço da ciência tem a ver com o progresso da humanidade e também um pouco com uma questão de sobrevivência. Isso é especialmente verdade quando a gente está falando da profissão de vocês, que é uma profissão ligada à produção de alimentos. Vocês estão captando? Não só, eu sei, eu assisti a aula do professor, mas especialmente ligado a essa questão essencial da sobrevivência humana, que é a alimentação. Do outro lado, a gente teria, com o experimento dos animais, né, uma questão uma questão ética, que a gente pode colocar aqui como o sofrimento animal. Sofrimento animal. Vamos colocar aqui, que são valores que entram em conflito com o progresso da humanidade. Tenho também, dentro como um impasse ético da questão científica, o sofrimento humano. Veja, quando hoje em dia, né, é uma espécie de consenso que quando o progresso da humanidade entra em conflito com o sofrimento humano, em especial daquele estilo, João, que a pessoa não tem a capacidade de se voluntariar, o sofrimento humano, ou esse aspecto ético, ele tende a vencer. Então, a ciência, ela não pode avançar, o progresso humano, ele não pode avançar atropelando valores humanos, por exemplo, o bem-estar humano. Vocês estão entendendo como que esses conflitos éticos e o conflito científico acontecem? Aí entra a grande questão. Quando esse conflito do progresso da humanidade ocorre com outros valores éticos, por exemplo, o sofrimento animal, geralmente o progresso da humanidade ele tende a vencer. Por quê? Porque é uma questão de sobrevivência humana mesmo, né? Como que vocês conseguiriam avançar nas pesquisas de vocês se não pudessem estudar na prática, com propriedade, o sistema digestivo das vacas? Como que vocês iriam aprimorar, sei lá, rações ou métodos novos de nutrição animal se vocês não estudassem com muitos detalhes o processo de digestão animal? Veja, o progresso da humanidade em um sistema mais eficiente até, ou um sistema capaz de abastecer de maneira mais ampla a humanidade, estaria impedido. Entendeu? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que valores, como o valor da ciência, os valores éticos, eles são um tipo de coisa que a gente tem que pesar. Ver o que a gente quer. Progresso da humanidade. Mas o progresso da humanidade em qualquer custo, né, sob qualquer circunstância? Não. Então, quando que a gente pode perseguir o progresso da humanidade? Né, essa visão científica. Em alguns casos, a gente pode atropelar o sofrimento animal. Não é possível que a vaca goste. A gente tenta minimizar, claro. Tem processo de anestesia, tem técnicas de humanização, a gente pode dizer, da pesquisa científica, mesmo quando é aplicada a animais, né? Mas, no geral, a gente entende que o sofrimento animal, nesses casos, eles são importantes e devem ser relativizados para o progresso da humanidade. Está entendendo? Ficou claro, Sim. pessoal? Sim, senhor. Veja... Pode falar, João, mano. Não,
Entendi o seu raciocínio. Veja, só para colocar aqui um caso que é emblemático aqui para vocês, eu já comentei isso, inclusive, aqui, que a produção e, só um segundo, e pesquisa de produtos de beleza antigamente era muito dependente do teste em animais. Hoje, é claro que muitas empresas elas já estão abandonando isso, né? Eu vi uma lista, eu acho que a Natura, a Quem Disse Berenice, a Jequiti, Contém um Grama, muitas empresas assim, desse ramo de beleza, perfumaria, maquiagem em geral, eles já estão abolindo o teste em animais. A Europa, por exemplo, já proibiu. Já proibiu. Se você quer ter uma empresa que produz e pesquisa nesse âmbito de cosméticos, você não pode testar em animais. Por que essa proibição ela parece muito sensata do nosso ponto de vista? Veja, aqui é um ponto em que um aspecto ético, né, da consideração do bem-estar animal, não bem-estar humano propriamente dito, venceu um aspecto da pesquisa. Agora aqui a questão é por quê? Por quê? Por causa dos maus tratos dos animais, professor. Não é isso. Sim, mas você lembra que eu estou tentando colocar desse ponto de vista, João, que a ciência ela carrega certos valores muito caros e ela entra em conflito com valores éticos, né? No caso, a pesquisa com animais, ela está com o sofrimento animal, né? Uma espécie de empatia com outros seres vivos, né? A pesquisa de produtos de beleza, diferente da pesquisa que vocês fazem em geral, a questão é que a produção e pesquisa em produtos de beleza não está necessariamente, e esse é o ponto que faz com que essas pesquisas não ganhem certos privilégios, né? É que essa pesquisa no âmbito dos produtos de beleza e cosmético, elas estão ligadas ao lucro propriamente dito, né? Não é a beleza ou cosméticos, eles não estão ligados necessariamente, por exemplo, à sobrevivência humana, como é o alimento, né? Então, nesse conflito entre sofrimento animal e lucro das empresas que produzem produtos de beleza, cosméticos, a gente tende a pensar que o sofrimento animal não vale a pena ou não justifica pesquisa com cosméticos não justifica o sofrimento animal que eram expostos esses pequenos animais. Tem até um pequeno curta-metragem que eu quero passar para vocês aqui sobre, né, nesse aspecto. O nome é Salve Ralph. É bem interessante. Deixa eu passar aqui para vocês. Vocês vão gostar. Vocês vão me falando se o som tá ok. Ralph, pode bater, por favor? Quer que eu bata agora? Sim, pode bater. Segue. O som tá saindo para vocês, pessoal?
Tá bem Sim. baixinho. Será que... Peraí. Tá. Tenta aumentar aí do de vocês, que eu não sei exatamente como é que eu faço para aumentar o som. O senhor agora ficou mudo. Tá mudo, professor. Tá, vamos ver de novo. Pronto? Estamos rodando? Bom, Ralph, pode bater, por favor? Quer que eu bata agora? Sim, sim, pode bater. Que nem no cinema. Bom, eu me chamo Ralph, eu sou um coelho, como podem ver, e eu tô cego no olho direito e essa orelha não consigo ouvir nada, a não ser zumbido. Irritante, né? É. Então, o meu pelo já foi raspado, tenho queimaduras químicas nas costas, queima um pouco. Mas também não é nada demais. Só dói mesmo quando eu respiro ou mexo, tipo isso. Essa doeu. Mas no final das contas, está tudo bem. Fazemos isso para os humanos, certo? Muito superiores a mais animais. Já até estiveram na Lua. Alguma vez já viram um coelho no foguete? Acho que não. O que interessa é que eu não sou um coelho espacial. Eu sou uma cobaia. Meu pai foi cobaia, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, todos cobaias. E todos vão morrer fazendo o seu trabalho. Vamos dizer que eu vou morrer. Mas está tudo bem. Nós nascemos para fazer esse teste. Faz nós coelhos felizes. Bom, hora de trabalhar. Olha, eu sei que parece horrível, mas para mim, eu só estou fazendo o meu trabalho. Se pelo menos um humano ficar com a ilusão de um batom, um desodorante mais seguro, ou... Alfim, o que são essas câmeras mil? Estão me seguindo para fazer um documentário. Você pode perguntar a ele se pode nos tirar daqui? Sim. O que o Bob disse? Vai lá, Alfim! Pergunte para ele se pode nos tirar! Eu quero morrer, meu! Alfim! Já entendi. Vocês podem contar essa parte, né? Ei! Que vontade! Bom, para concluir, eu só gostaria de dizer que... Você pode virar? Você está... desculpa. Tudo bem. Tá melhor assim? Sim. Segue, amigo. Ok, então eu só gostaria de dizer a todos que ainda estão comprando cosméticos testados em animais, como rímel, shampoo, protetor solar, praticamente tudo que está no seu banheiro, bem, sem vocês e sem países que permitem testes em animais, eu estaria desempregado, estaria nas ruas. Bom, não nas ruas, mas mais nos campos, tipo um coelho normal. Mas, ó... tudo bem. O que vocês acharam? Eu lembro da campanha, professor, do pessoal, a rede social, em prol disso, né, de libertar os animais. Perfeito. Veja, esse vídeo é muito engraçado, que ele bota algumas curiosidades, né? Ele sabe essa questão da corrida espacial,
os primeiros seres vivos que foram para a corrida espacial foram animais, né? A gente, por exemplo, os soviéticos mandaram a cachorrinha Laika, né? Foi o primeiro ser vivo a conseguir sair da estratosfera. Então, mandaram macacos, os animais realmente foram ao espaço primeiro que o homem. Então, essa questão do progresso, ela está sempre em conflito com outros valores humanos. Esse é o ponto que eu queria colocar para vocês, né? Na pesquisa que vocês desenvolvem, que são pesquisas que dizem respeito ao vestuário humano, que dizem respeito à alimentação humana, a gente considera que o valor do progresso científico, neste caso específico, justifica o sofrimento animal. Mas, como o vídeo coloca bem no finalzinho, né? O sofrimento animal, no caso de pesquisa para produtos de beleza, não está justificado. Porque o valor que está envolto é o digamos, a vaidade humana, né? A pesquisa pela beleza, não pela sobrevivência. Então, a discussão começou a colocar nesses termos muito mais apropriados. Será que a beleza humana justifica pelo menos este tipo de sofrimento animal? Aí a discussão, claro, descamba também para um bate-papo político. Um bate-papo político. Hoje em dia, como eu falei, na Europa, esses testes já são terminantemente proibidos, né? E, óbvio, a atitude do consumidor, neste caso, é determinante, né? Muitas marcas, elas já têm essa questão de não fazer testes em animais como uma espécie de bandeira que eles levantam, né? Nossos produtos, eles não são de nenhuma maneira testados em animais. Isso, claro, tem uma certa importância. Por quê? Porque destaca os valores humanos. Destaca os valores humanos, né? Já foi, em uma época, autorizado testes de vacinas em países colonizados, né? A Inglaterra, por exemplo, testava vacinas na Jamaica. Isso é até algo que a Inglaterra não tem vontade de admitir. Os nazistas testavam métodos de cura e os limites do corpo humano, por exemplo, resistência ao frio, nos judeus que estavam aprisionados. E isso faz parte, claro, de um processo de construção que o homem comece a valorizar ou comece a pensar certos valores e fazer discussões para ver se realmente aquilo vale a pena. Isso é uma coisa que faz parte, se existe certa coisa como um processo evolutivo do homem, e hoje em dia esse é um valor extremamente cultivado, a gente teve recentemente esse COP, né, que acabou fechando, nesse sentido de que o ser humano ele não pode levar a cabo todas as suas pretensões, sejam elas econômicas ou políticas, seja lá qual for, porque a gente vive em um planeta que tem recursos limitados e que são influenciados pelas nossas decisões. Então, é interessante que toda pesquisa, seja ela de qual magnitude for ou qual tamanho for, que ela consiga vislumbrar, pelo menos rapidamente, pelo menos em uma pequena discussão, em um pequeno parágrafo, quais são os valores que estão sendo invocados naquela pesquisa. Né? Se é a sobrevivência humana, por uma questão até instintiva, antropológica, pode ser que a pesquisa deva continuar. Mas em outros casos, talvez a discussão seja mais difícil um pouco, né? Como essa, que é o caso dos produtos de beleza e o sofrimento animal. Alguma questão, pessoal? Algum comentário que alguém queira fazer? É uma dúvida que eu tenho. Não tem a ver muito com o que o senhor falou. O bem-estar animal, ele tem a ver com isso? Tipo, as galinhas poedeiras que vivem em gaiola. Hoje é um processo que o pessoal da Europa tá eliminando, né? E o resto do mundo vai ser assim também.
galinhas vão botar em espaço solto, né? Sim, eu acho que isso é muito interessante, porque apesar de certas práticas terem essa justificativa, assim, por exemplo, por que a gente gosta que aliás, por que o ser humano aceita que galinhas vivam hoje em granjas, né? Nessas granjas que são mais fechadas, às vezes muito quentes. Bom, porque o ovo faz parte da nossa nutrição. A gente precisa da proteína animal para viver melhor, para cozinhar, faz parte da nossa alimentação, né? Então a gente aceita. Isso não quer dizer, e é muito interessante isso que o João falou, que a gente não possa pelo menos diminuir o sofrimento desses animais que estão, digamos, trabalhando para a gente, né? Para a nossa sobrevivência. Então, isso que você falou, né? Criar galinha solta. Eu acho que na Europa, principalmente em 2000, isso virou um procedimento, uma campanha, na verdade, para criar gado solto, né? Porque vocês ainda eram muito novos nisso, né? Mas no fim do século passado, né, início dos anos 2000, a Europa sofreu com uma crise fortíssima de mal da vaca louca, né? Depois eles associaram com uma. Vocês podem até. Talvez eu passe o último trabalho nosso ligado a isso, né? Uma das consequências que fizeram surgir essa doença era uma questão ambiental, né? Que era diretamente ligado à criação do gado em confinamento. Então, criou-se também uma campanha ali na Europa para que o gado fosse criado pasto livre, né? Que é uma prática brasileira, né? Muito comum. Então, o nosso clima favorece esse tipo de criação, né? E o confinamento ficou visto como uma prática que aumenta, na maioria dos casos sem necessidade, o sofrimento animal, né? E a qualidade da carne, pelo que eu já ouvi, é menor também, né? O gado, quando ele é criado solto, a qualidade da carne é melhor. Então, isso que o João falou é muito interessante, né? É uma tendência, e eu acredito que isso ainda vai crescer, isso é uma dica de pesquisa para vocês, sobre métodos de produção que sejam eficientes e, ao mesmo tempo, consiga conciliar com essa questão do sofrimento animal. A pesquisa científica, nesses casos, ela ganha, mas isso não quer dizer que não possa ser feito com menos sofrimento animal. Interessante. É interessante, isso é verdade. Isso faz parte, João, do conflito de valores que eu tentei ressaltar nessa aula aqui. É isso. Muito bom. Mais alguma questão, pessoal? Bom, se não, era isso que eu queria falar para vocês. Obrigado pela participação e vamos descansar. Boa tarde para vocês. Viu? Boa tarde, professor.